O sol poente tingia o céu de Faro com tons de sangue, quando João sentiu o primeiro soco. Não era um golpe físico, mas o peso das palavras que ecoavam na pequena praça da cidade velha. Você acha que pode cantar sobre amor assim e esperar que a gente aplauda? A multidão, outrora entusiástica pelo seu violão solitário, agora murmurava com olhares afiados, como lâminas escondidas em sorrisos falsos. Naquele instante, ele soube que sua música, tecida de verdades pessoais, havia cruzado uma linha invisível, a linha que separava o aceitável do proibido em uma terra onde o mar era livre, mas os corações ainda carregavam correntes antigas. João recuou, o violão apertado contra o peito como um escudo frágil, enquanto o eco das vaias se misturava ao som distante das gaivotas. Ele havia vindo para Faro fugindo de Lisboa, onde as noites de boemia escondiam solidão, sonhando em transformar as ruas encalcidas em palco para sua voz. Aos 28 anos, com cabelos castanhos desgrenhados e olhos verdes que pareciam carregar o Oceano Atlântico, João era um compositor de alma inquieta. Suas canções falavam de amores não ditos, de toques roubados em sombras, de uma identidade que ele abraçava com a ferocidade de quem já havia sido rejeitado pela família. Mas em Faro, terra de pescadores e turistas, ele esperava encontrar eco, não julgamento. A Praça da Sé, com sua catedral gótica erguendo-se como um guardião silencioso, havia sido seu refúgio inicial. Ele chegara há 3 meses, alugando um quarto apertado no bairro da Cidade Velha, onde as paredes de cal branca sussurravam histórias de mouros e navegadores. Pela manhã, ele compunha nas falésias de Ponta da Piedade, onde o mar azul turquesa lambia as grutas como um amante relutante. À noite, tocava para mendigos e casais passeando, suas melodias flutuando sobre o aroma de sardinhas grelhadas e o sal do ar. Mas naquela noite fatídica, uma de suas músicas, Sombras do Coração, uma balada sobre um beijo proibido sob as estrelas, havia despertado o dragão adormecido da hipocrisia local. Saia daqui, invertido, gritou um homem corpulento da plateia, um pescador de barba grisalha cujos olhos ardiam com uma raiva que João reconhecia bem, o medo disfarçado de virtude. A multidão se dividiu, alguns riram nervosamente, outros viraram o rosto, envergonhados. Uma mulher idosa, com um lenço bordado na cabeça, murmurou uma oração, como se as notas de João fossem pecados encarnados. Ele tentou continuar, sua voz tremendo mas firme, no silêncio das noites, eu encontro você. Mas as vaias abafaram as palavras, e um copo de cerveja voou, estilhaçando-se aos seus pés. João fugiu para as ruelas estreitas, o coração martelando como um tambor de guerra. Ele se encostou em uma parede úmida, perto da igreja do Carmo, e deixou as lágrimas caírem, misturando-se ao suor salgado. Por que Faro? Porque ali, onde o Algarve prometia liberdade com suas praias infinitas e pôres do sol que pareciam bênçãos divinas. Ele pensou em sua mãe, em Évora, que o deserdara aos 20 anos ao descobrir suas cartas de amor para um colega de conservatório. Deus não perdoa isso, filho, dissera ela, cruzando os braços sobre o peito como uma fortaleza. Seu pai, um ferreiro calado, apenas balançara a cabeça, os olhos vazios de compreensão. Mas João não desistia. Ele havia aprendido a transformar dor em melodia, solidão em sinfonia. No dia seguinte, ele se levantou com o sol nascendo sobre o Rio Formosa, o estuário que serpenteava como veias de água viva. Ele caminhou até o mercado municipal, onde vendedores gritavam preços de figos e azeitonas, e comprou um caderno novo, jurando que escreveria uma canção de resistência. Eles não vão me calar, murmurou para si mesmo, enquanto o violão pendia de seu ombro como um companheiro fiel. Foi ali, no bulício do mercado, que ele a viu pela primeira vez, não ela, mas ele. Miguel. Alto, com ombros largos de quem trabalhava ao ar livre, pele bronzeada pelo sol implacável do sul, e cabelos pretos curtos salpicados de grisalho precoce. Ele estava negociando peixes frescos com um fornecedor, sua voz grave cortando o ar como uma âncora. João parou, hipnotizado pela forma como Miguel ria, um riso profundo que ecoava como ondas quebrando na costa. Havia algo nele, uma solidez, uma ausência de julgamento, que contrastava com a fragilidade de João. Sem pensar, João se aproximou. Desculpe, mas... Você ouviu o que aconteceu na praça ontem? Perguntou, a voz ainda rouca da noite anterior. Miguel virou-se, seus olhos castanhos encontrando os de João com uma intensidade que fez o ar parecer mais espesso. Ouvi. E vi. Você tocou bem, rapaz. Mas Faro tem seus fantasmas. Ele estendeu a mão, grande e calejada, e João a apertou, sentindo um calor que subia pelo braço como uma faísca inesperada. Miguel era pescador, descendente de uma linhagem de homens do mar que remontava aos fenícios. Aos 32 anos, ele gerenciava um barco pequeno, o Vento do Sul, levando turistas para avistar golfinhos nas águas cristalinas. Mas por trás da vida simples, havia camadas, um irmão mais novo, Rui, que havia saído do armário anos antes e fora expulso da família, vagando por Lisboa como um fantasma.
Miguel carregava essa culpa como uma rede pesada, jurando proteger os seus, mesmo que doesse. Ele não era gay, ou pelo menos assim pensava, mas as histórias de Rui o haviam ensinado a odiar a injustiça mais do que qualquer preconceito. Venha pescar comigo amanhã, disse Miguel, sem preâmbulos. O mar lava as feridas melhor que qualquer vinho. João hesitou, mas algo na voz de Miguel, uma promessa de calmaria em meio à tempestade, o convenceu. Na manhã seguinte, sob um céu de safira, eles zarparam do cais de Faro. O barco balançava suavemente, e João, inexperiente, agarrou-se à amorada, o estômago revirando não só pelo mar, mas pela proximidade de Miguel. Toca algo, pediu o pescador, enquanto lançava as redes. João pegou o violão, e as notas flutuaram sobre as ondas, uma melodia suave sobre horizontes perdidos. Enquanto o sol subia, eles conversaram. Miguel falou de Rui, de como o irmão enviava postais de vez em quando, cheios de desenhos abstratos e palavras codificadas. Ele me ensinou que o amor não tem forma certa, confessou, os olhos fixos no horizonte. João compartilhou sua própria ferida, o conservatório em Lisboa, onde um professor o elogiara em particular, só para denunciá-lo publicamente quando o rumor de seu romance com um violinista se espalhou. Eles me chamaram de distração. Como se meu coração fosse um erro na partitura. A amizade brotou ali, entre salpicos de água e risadas compartilhadas. Miguel ensinou João a amarrar nós, a ler as correntes do mar. João retribuiu com canções que faziam Miguel esquecer o peso das redes. Mas Faro não perdoava facilmente. Rumores se espalharam, o músico invertido e o pescador solitário, navegando juntos ao amanhecer. O pescador corpulento da praça, agora identificado como o tio de Miguel, confrontou uma noite na taberna do Porto. Você está se rebaixando, homem. Aquele moleque vai arruinar sua reputação. Miguel rebateu com fúria contida, minha reputação é minha, tio. E Rui era família, mesmo que você o tenha jogado fora. A discussão escalou, copos chocando, e Miguel saiu com um corte no lábio, o sangue misturando-se ao vinho derramado. Ele procurou João naquela noite, batendo à porta do quarto apertado. Eu preciso de ar, disse, e eles caminharam até as muralhas da cidade, onde o vento do Atlântico uivava como um lamento. Sob as estrelas, Miguel confessou, eu sinto falta dele, do Rui. E você? Você me lembra ele, de um jeito que dói e cura ao mesmo tempo. João, com o coração acelerado, estendeu a mão, tocando o braço de Miguel. Não era desejo carnal, mas uma conexão profunda, um fio invisível tecendo suas almas. Eles ficaram em silêncio, ombro a ombro, enquanto Faro dormia abaixo, alheio ao nascimento de algo novo. Mas os conflitos se avolumavam. João recebeu uma carta anônima, pare de envenenar nossa cidade ou vai embora de vez. Ele a mostrou a Miguel, que jurou protegê-lo. Juntos, eles planejaram uma resposta, um concerto na praia de Faro, ao pôr do sol, convidando toda a cidade. Vamos mostrar que a música une, não divide, disse João, os olhos brilhando com determinação renovada. Os preparativos foram febris. Miguel mobilizou pescadores amigos, Rui enviou uma mensagem de apoio de Lisboa, cante por nós dois, irmão, e João compôs Ondas de Faro, uma ode à resiliência do amor em meio às tormentas. A notícia se espalhou como fogo em palha seca, alguns vieram por curiosidade, outros por ódio, mas a praia se encheu, o sol tingindo a areia de ouro. Quando João subiu ao palco improvisado, uma plataforma de madeira sobre dunas, o coração batia como um surdo. Miguel estava ao seu lado, não como guarda-costas, mas como aliado. As primeiras notas saíram trêmulas, mas logo a multidão silenciou. Nas ondas que quebram, eu encontro minha voz, cantou, e lágrimas rolaram por rostos inesperados. O pescador corpulento apareceu na beira, os punhos cerrados, mas algo em sua postura vacilou. Então, o clímax, um grupo de jovens locais, influenciados por boatos, avançou com vaias e garrafas. Miguel se interpôs, sua voz trovejando, basta. Este homem canta o que vocês temem sentir. A briga eclodiu, areia voando, mas João continuou tocando, sua música um farol na confusão. Um dos agressores, um garoto de 19 anos chamado André, parou, ouvindo as palavras, o amor não discrimina, ele liberta. André, que secretamente lutava com sua própria identidade, largou a garrafa e chorou. A multidão, testemunha do momento, mudou. Palmas esparsas viraram aplausos, e o tio de Miguel, vendo o filho de um amigo se quebrar, estendeu a mão em reconciliação. Naquela noite, Faro mudou um pouco, conversas sussurradas sobre aceitação, abraços hesitantes. Mas o verdadeiro turning point veio dias depois. Rui chegou de surpresa, magro e com olhos assombrados, fugindo de uma crise em Lisboa. Ele abraçou Miguel com força,
e João os viu, irmãos reunidos pelo mar. Você encontrou alguém como eu, disse Rui a Miguel, olhando para João. Miguel corou, percebendo pela primeira vez a profundidade de seus sentimentos, não como irmão, mas como algo mais, uma atração que desafiava rótulos. A confissão veio em uma falésia ao entardecer. Eu pensei que era só amizade, admitiu Miguel, a voz rouca. Mas é mais. Você me faz questionar tudo. João, com lágrimas nos olhos, respondeu, então vamos descobrir juntos. Sem pressa, sem medo. Eles se beijaram pela primeira vez, um toque suave sob o céu alaranjado, selando não só um romance, mas uma vitória sobre as sombras. A jornada continuou. João e Miguel fundaram um grupo de apoio na Cidade Velha, onde jovens como André podiam compartilhar histórias. Rui se juntou, pintando murais de cores vivas nas paredes brancas. A música de João ecoava agora em festivais, convidada, não tolerada. Mas nem tudo era perfeito, o tio de Miguel levou meses para perdoar, e João ainda acordava com pesadelos de vaias. No entanto, no abraço de Miguel, ele encontrava força. Anos depois, em uma Faro renovada, João lançava seu primeiro álbum, dedicado ao amigo que mudou tudo. A capa mostrava dois silhuetas contra o mar, mãos entrelaçadas. E enquanto as notas subiam, João sabia, o amor, como o oceano, sempre encontra seu caminho. O vento salgado de Faro carregava segredos antigos, e naquela manhã após o concerto na praia, João acordou com um peso no peito que não era só o resíduo da adrenalina. Ele se espreguiçou no colchão fino de seu quarto, o sol filtrando pelas persianas de madeira, pintando listras douradas no chão de azulejos rachados. Miguel havia partido ao amanhecer para o mar, deixando um bilhete amassado na mesa, pensei em você a noite toda. Almoço no mercado. M. O sorriso veio devagar, aquecendo o frio que as vaias da noite anterior haviam deixado. Mas Faro não era uma cidade que perdoava facilmente suas rebeliões. Ao descer as escadas rangentes da pensão, João encontrou Dona Rosa, uma viúva de olhos penetrantes e rosário sempre ao pescoço, bloqueando a porta com os braços cruzados. Menino, o que você andou fazendo na praia? Meu sobrinho me contou tudo. Aquelas canções. Elas não são para ouvidos puros. Sua voz era um sussurro acusador, carregado de uma pena que doía mais que o ódio aberto. João engoliu em seco, o violão pendurado nas costas como um fardo. Dona Rosa, a música é para todos. Inclusive é para os corações que sangram em silêncio. Ela balançou a cabeça, os lábios apertados. Sangue ou não, você atraiu problemas. 2 inquilinos já perguntaram se podem sair por causa do tipo de hóspede que eu tenho. As palavras cortaram como facas enferrujadas. João pagava o aluguel com shows esporádicos e aulas de violão para turistas, mas a ameaça de despejo era real. Ele saiu para a rua, o ar úmido do Ria Formosa envolvendo-o como um abraço relutante, e caminhou até o mercado, onde o cheiro de peixe fresco e pão quente prometia normalidade. Miguel o esperava perto da barraca de frutas, com uma cesta de laranjas e um sorriso que iluminava mais que o sol do meio-dia. Trouxe algo para adoçar o dia, disse, oferecendo uma laranja suculenta. Eles se sentaram em um banco de pedra sob uma figueira centenária, e João contou sobre Dona Rosa. Miguel franziu a testa, mastigando devagar. Ela é do tempo dos ditadores. Mas eu conheço um lugar. Meu primo tem um sobrado vazio no bairro da Conceição. Fica perto do porto, e do mar que você ama. A gratidão de João transbordou em um toque impulsivo na mão de Miguel, dedos entrelaçando-se por um segundo fugaz. Nenhum dos dois falou, mas o ar crepitou com o não dito. Depois do almoço, uma refeição simples de cataplana de peixe compartilhada em uma taverna escondida, eles foram ver o sobrado. Era um espaço amplo, com janelas que emolduravam o estuário como pinturas vivas, paredes brancas pedindo cor e um quintalzinho com limoeiros. É perfeito para compor, murmurou João, imaginando melodias nascendo ali. Miguel assentiu, os olhos demorando-se no rosto dele, e para visitas inesperadas. Enquanto arrumavam as poucas coisas de João naquela tarde, Rui ligou. Sua voz no telefone era um fio frágil. Estou a caminho, irmão. Preciso de Faro agora. Miguel empalideceu, passando a mão pelo cabelo. O que aconteceu em Lisboa? Rui hesitou. O mesmo de sempre. Um namorado que prometeu mundos e fugiu quando a família dele descobriu. Estou cansado de correr. João, ouvindo ao fundo, sentiu uma pontada de empatia. Ele conhecia aquela fadiga, o cansaço de amar contra o mundo. Rui chegou ao entardecer, descendo de um ônibus poeirento com uma mochila surrada e olhos fundos como poços. Ele era mais magro que nas fotos antigas, com tatuagens desbotadas nos braços contando histórias de noites perdidas, e um sorriso que tentava mascarar a dor.
Miguel o abraçou com força, batendo nas costas como se pudesse expulsar os demónios. Você está em casa agora, disse, a voz embargada. João se apresentou timidamente, e Rui o mediu com um olhar astuto. O músico que está virando minha família de cabeça para baixo. Ouvi falar de você. Aquela praia. Foi corajoso. Eles passaram a noite no sobrado, bebendo vinho de Alentejo em copos lascados, Rui desenhando esboços febris em um caderno enquanto João tocava fragmentos de novas canções. Miguel cozinhou, polvo grelhado com ervas do quintal, e pela primeira vez em anos, os irmãos riram juntos, memórias fluindo como o rio Tejo. Mas sob a superfície, tensões borbulhavam. Rui, com sua franqueza afiada, cutucou Miguel, você olha para ele como se fosse mais que um amigo, sabe? Não negue. Miguel corou, desviando o olhar para o mar escuro além da janela. João fingiu não ouvir, mas seu coração acelerou, e quando as notas inacabadas. No dia seguinte, o grupo de apoio que eles haviam sonhado ganhou forma. Chamado Ondas Livres, reunia-se em uma sala emprestada na Associação de Pescadores, graças a um aliado de Miguel. As primeiras reuniões foram tímidas. André, o jovem da briga na praia, apareceu com as mãos enfiadas nos bolsos, murmurando sobre sonhos de ser ator em Faro, mas medo de ser rotulado. Uma mulher trans chamada Sofia, cabeleireira no centro, falou de clientes que a elogiavam pelo talento, mas sussurravam aberração pelas costas. João facilitava com sua voz calma, tocando violão para quebrar o gelo, enquanto Miguel oferecia chá forte e olhares de encorajamento. Mas o passado de Faro não se rendia sem luta. O tio de Miguel, Manuel, dono de uma frota de barcos rivais, boicotou o grupo, espalhando que era um ninho de desvios morais que afugentaria turistas. Um dia, ele confrontou Miguel no cais, enquanto redes eram içadas. Você trai a família por causa daquele cantor e do seu irmão perdido. Papai se reviraria no túmulo. Manuel era um homem de 60 anos, com mãos como garras e uma teimosia forjada em tempestades. Miguel rebateu, a família é quem fica, tio. Não quem expulsa. A discussão atraiu olhares, e João, que passava por ali com o violão, interveio. Senhor Manuel, sua família é maior do que pensa. Rui ama você, mesmo depois de tudo. As palavras pairaram, e por um instante, o rosto de Manuel suavizou, memórias de um sobrinho criança dançando em sua mente. Mas ele se afastou resmungando, deixando uma semente de dúvida. Enquanto isso, o romance entre João e Miguel florescia em momentos roubados, caminhadas nas falésias ao amanhecer, onde mãos se roçavam acidentalmente, noites em que Miguel ficava até tarde, ajudando a afinar canções, seus joelhos tocando sob a mesa. Uma noite, após uma reunião tensa onde um membro confessou uma tentativa de suicídio, eles se sentaram no quintal, o aroma de jasmim no ar. Eu tenho medo de te machucar, confessou Miguel, a lua refletindo em seus olhos. Eu sou novo nisso. E se eu não for o suficiente? João virou-se, traçando o contorno de sua mandíbula com os dedos. Você já é tudo. O resto a gente aprende. O beijo que se seguiu foi como uma onda quebrando, lento, inevitável, cheio de sal e promessa. Não havia pressa, só a descoberta de texturas, a aspereza da barba de Miguel, a suavidade dos lábios de João. Rui, espiando da janela, sorriu para si mesmo, sabendo que Faro havia dado a seu irmão o que Lisboa lhe negara, uma chance de amar sem máscaras. Mas o clímax se aproximava. Uma petição circulou na cidade, liderada por Manuel, para cancelar o festival de verão onde João estava escalado. Música imprópria para famílias, alegava. A notícia chegou como um raio, e o grupo Ondas Livres mobilizou-se. Sofia organizou um flash mob no mercado, André distribuiu folhetos com citações de poetas portugueses sobre amor universal. Rui pintou um banner gigante, Faro ama sem fronteiras. João, no entanto, duvidava. E se eles vencerem? Eu volto para o nada. Miguel o puxou para um abraço, o cheiro de mar impregnado em sua camisa. Então a gente vai embora juntos. Mas Faro precisa ver que o amor vence tempestades. Inspirado, João compôs Tempestade de Corações, uma peça épica para o festival, misturando fado com ritmos algarvios. O festival, no anfiteatro romano de Faro, era o coração da cidade batendo. Milhares se reuniram sob estrelas, o ar vibrando com expectativa. Manuel sentou-se na primeira fila, braços cruzados, mas com Rui ao lado, uma trégua frágil. Quando João subiu ao palco, com Miguel nos backing vocais improvisados, a multidão prendeu a respiração. As notas iniciais eram suaves, como brisa, mas cresceram em fúria, e quando as lutas pessoais. Metade da apresentação, o caos irrompeu, um grupo de manifestantes, contratados por rivais de Manuel, invadiu com cartazes e gritos.
fora, desviados. A segurança hesitou, e o pânico se espalhou. Miguel pulou do palco, protegendo João, enquanto Rui confrontava um agressor, seu passado de ruas o tornando feroz. André, no meio da multidão, gritou: parem. Isso é o que nos divide. Em meio à confusão, Sofia ativou o microfone reserva, cantando trechos da música de João, e vozes se juntaram, turistas, locais, até crianças. O momento virou, os manifestantes recuaram, envergonhados, e Manuel se levantou, silenciando o barulho com um gesto. Chega, trovejou. Meu sobrinho me ensinou algo hoje. Deixem o homem cantar. Aplausos explodiram como fogos de artifício. João terminou a canção com lágrimas, dedicando-a aos amigos que nos salvam. Depois, nos bastidores, Manuel se aproximou de Rui, os olhos úmidos. Volte para casa, menino. A família errou. O abraço que se seguiu foi o verdadeiro clímax, curando feridas de anos. Nos meses seguintes, Faro floresceu. O grupo cresceu, João gravou seu álbum em um estúdio local, com Miguel na capa como o farol. Seu amor se aprofundou em rotinas doces, pescarias matinais, composições vespertinas, noites de conversas profundas. Mas uma reviravolta veio quando Rui encontrou amor próprio em um artista de Lagos, e Miguel, confrontando suas inseguranças, propôs: vamos para Lisboa. Juntos, com o nosso palco. João hesitou, Faro agora era lar. Mas aceitou, sabendo que o mar os seguiria. Em uma despedida na praia, com o sol se pondo, eles prometeram: onde quer que vá, minha música é sua. E assim, contra injustiças vencidas, o amor de um músico e seu amigo inesperado reescreveu o destino. As luzes de Faro piscavam como vagalumes relutantes quando João e Miguel voltaram do festival, o ar ainda carregado do eco dos aplausos e do cheiro de pólvora emocional. O sobrado na Conceição os recebeu com silêncio acolhedor, as janelas abertas convidando a brisa noturna. Rui já estava lá, organizando as pinturas com uma energia maníaca, como se o confronto público tivesse liberado um rio represado. Vocês foram heróis hoje, disse ele, erguendo uma taça improvisada de vinho tinto. Manuel, o velho teimoso, finalmente rachou. Miguel riu, mas havia tensão em seus ombros, o corte superficial no braço de uma cotovelada na briga latejando. Heróis. Eu só não queria ver Faro engolir outro pedaço de mim. Ele se sentou na escada, esfregando o rosto, e João se ajoelhou ao seu lado, limpando o ferimento com um pano úmido. O toque era íntimo, carregado de uma ternura que ainda os surpreendia. Você nos salvou a todos, murmurou João, os olhos verdes encontrando os castanhos de Miguel. Incluindo eu. Rui observou, um sorriso irônico nos lábios. Vou dar uma volta. Deixem os heróis se curarem sozinhos. Ele saiu para a noite, deixando-os no casulo do sobrado. Miguel puxou João para perto, o beijo que se seguiu mais urgente que o anterior, nascido da adrenalina e do alívio. Suas mãos exploraram com hesitação reverente a curva das costas de João, a solidez do peito de Miguel, mas pararam ali, no limiar do conhecido, preservando o sagrado do momento. Eu te amo, sussurrou Miguel pela primeira vez, as palavras escapando como uma confissão ao mar. Eu também, respondeu João, o coração inchando como uma vela ao vento. Eles adormeceram entrelaçados, o som distante das ondas ninando-os, mas o sono de João foi agitado por sonhos, vaias transformando-se em ondas gigantes, engolindo o palco, Miguel desaparecendo nas profundezas. Ele acordou suando, o amanhecer pintando o quarto de rosa, e encontrou Miguel já de pé, preparando café na cozinha minúscula. Sonhos ruins? Perguntou Miguel, servindo uma xícara fumegante. João assentiu, contando os detalhes. É o medo de perder isso tudo de novo. Faro mudou, mas e se for só uma calmaria? Miguel pensou, mexendo o açúcar devagar. Então a gente constrói âncoras. O grupo, a música, nós. Ele propôs expandir ondas livres, parcerias com escolas locais, workshops de arte para jovens LGBTQ+, e um podcast onde histórias fossem compartilhadas anonimamente. João, animado, pegou o caderno, rabiscando ideias enquanto o café esfriava. A semana trouxe calmaria relativa. Sofia abriu um salão, arco-íris, no centro, com João tocando nas aberturas semanais. André, encorajado, audicionou para uma peça comunitária sobre exploradores portugueses, reinterpretada com temas de identidade. Mas Manuel, apesar da trégua, testava limites. Ele convidou Rui para um jantar familiar no casarão à beira-mar, uma armadilha velada para consertar o sobrinho. Rui foi, armado com honestidade, e voltou com histórias mistas, pratos de mariscos e perguntas incisivas sobre como você vive assim. Ele está tentando, pelo menos, disse Rui a Miguel, mas os olhos traíam dúvida.
Enquanto isso, João enfrentava seu próprio fantasma, um e-mail de Lisboa, do conservatório que o expulsara. Ouvimos seu festival. Gostaríamos de convidá-lo para uma residência artística. Sem condições. Era uma oliveira estendida, mas envenenada, aceitação tardia, ou redenção genuína. Ele mostrou a Miguel durante um piquenique nas dunas de Quarteira, o vento bagunçando os papéis. Ir significaria deixar Faro. Deixar você. Miguel mastigou um pedaço de queijo devagar, o mar rugindo ao fundo. Ou poderia ser o começo de algo maior. Nós dois em Lisboa, com Rui. Pense nisso como uma aventura. A ideia plantou sementes de conflito. João amava Faro, suas ruelas labirínticas, o canto dos grilos nas noites quentes, mas Lisboa chamava com promessas de palcos maiores, plateias que aplaudiam abertamente. Miguel, preso às redes e ao mar, sentia o puxão oposto. Eu poderia aprender a navegar rios, brincou, mas a piada escondeu insegurança. Aquela noite, eles discutiram pela primeira vez, vozes elevadas no quintal, acusações de egoísmo. Você quer me arrastar para seu mundo, explodiu João. E você quer me prender no seu, rebateu Miguel. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, quebrado só pelo choro de gaivotas. Rui mediou no dia seguinte, durante um café da manhã tenso. Amor não é prisão, é ponte. Falem o que dói de verdade. As confissões fluíram. João temia ser o músico gay de Faro, rotulado para sempre. Miguel receava perder sua identidade de pescador, virar sombra de um artista. Eu te amo por quem você é, não pelo que eu quero que seja, disse João, apertando a mão de Miguel. Eles se reconciliaram com um passeio de barco, o vento do sul cortando as águas calmas, onde promessas foram renovadas sob o sol. Mas Faro estava novamente. Uma revista local, influenciada por remanescentes do boicote, publicou um artigo difamatório, o Festival Gay de Faro, invasão cultural ou renascimento. Acusações de agenda estrangeira, ignorando que João era português, e insinuações sobre Miguel como o traidor da tradição. O grupo, Ondas Livres, respondeu com um evento, Noites de Histórias, na Praça da Sé, onde participantes liam contos de amor de todas as formas, de Camões a contemporâneos que er. A noite foi mágica. Velas tremulando em suportes de ferro forjado, o ar perfumado de jasmim e histórias. Sofia leu um poema sobre transformação, André encenou uma cena de aceitação, e João cantou Tempestade de Corações, acústica, com Miguel na harmônica improvisada. Manuel apareceu, hesitante, sentando-se nas sombras. Quando Rui subiu para ler uma carta que escrevera ao pai falecido, você me ensinou força, mas eu aprendi amor sozinho, o velho pescador limpou uma lágrima discreta. Depois, em particular, Manuel puxou Miguel de lado. Eu errei com Rui. E com você, por julgar. Mas Faro é pequena para mudanças grandes. Cuide dele. Era bênção e aviso. Miguel assentiu, o peso aliviando. Mas o verdadeiro turning point veio com uma descoberta. Durante uma limpeza no barco, Miguel encontrou cartas antigas de seu avô, revelando um romance secreto com um marinheiro espanhol na juventude. Ele viveu no armário, contou a João, os papéis amarelados tremendo em suas mãos. E eu quase repeti o erro. Essa revelação os uniu mais, transformando dúvida em determinação. João aceitou a residência em Lisboa, mas com uma condição: Miguel viria, e Ondas Livres se expandiria para a capital. Rui, animado, planejou morais nos bairros boêmios. Uma despedida grandiosa foi organizada, um churrasco na praia com o grupo, fogueira crepitando, canções e quando até o amanhecer. Enquanto as chamas dançavam, João e Miguel caminharam pela água rasa, pés afundando na areia úmida. Prontos para o próximo capítulo? Perguntou João. Miguel sorriu, puxando-o para um abraço. Com você, sempre. Faro, testemunha silenciosa, piscava suas luzes como um adeus carinhoso, sabendo que o amor, como o mar, retorna transformado. Lisboa os recebeu com braços abertos e ruas caóticas, um contraste gritante com a serenidade salgada de Faro. O trem de alta velocidade os depositou na estação Santa Apolónia ao meio-dia, o Tejo brilhando como uma fita de prata sob o sol de outono. João carregava o violão em uma capa desgastada, Miguel uma mala com redes dobradas, relíquias de um passado que ele se recusava a abandonar, e Rui, leve como uma brisa, saltitava à frente com um mapa rabiscado. Aqui é onde a mágica acontece, exclamou, apontando para o bairro do Chiado, onde cafés literários e livrarias inclinadas sussurravam promessas de inspiração. O apartamento alugado era no bairro Alto, um terceiro andar com vista para telhados vermelhos e o castelo de São Jorge ao longe. Apertado, com paredes e quando os vizinhos, mas cheio de potencial, uma varanda minúscula para composições, uma sala para reuniões do Ondas Livres, expandido. João se instalou primeiro,
pendurando posters de fado e fotos de Faro, a praia do festival, o sobrado na Conceição. Miguel hesitou na porta, o cheiro de diesel e pastéis de nata estranho pós anos de iodo e peixe. É barulhento aqui, murmurou, mas João puxou para dentro com um beijo rápido. É vivo. Como nós. A residência no conservatório começou com fanfarra contida. O diretor, um homem de óculos grossos e bigode impecável chamado Professor Almeida, recebeu João em seu escritório forrado de partituras amareladas. Seu trabalho em Faro nos impressionou. Mas lembre-se, aqui, a arte transcende rótulos. As palavras soavam nobres, mas João detectava o subtexto, tolerância, não celebração. Suas aulas eram intensas, masterclasses com compositores renomados, onde ele defendia fusões de fado com eletrónica Kier, ganhando olhares de admiração e sussurros de dúvida. Miguel, enquanto isso, buscava raízes. Ele encontrou trabalho em um estaleiro no cais do Sodré, reparando barcos de recreio, mas o Tejo não era o Atlântico, suas correntes eram traiçoeiras, sem o ritmo familiar das marés de Faro. À noite, ele se perdia nas ruas íngremes, bebendo ginginha em botecos onde homens olhavam para João com uma mistura de curiosidade e inveja. Você se encaixa aqui, disse uma noite, deitado na cama estreita, traçando padrões invisíveis no braço de João. E eu? O pescador provincial. João virou-se, olhos sérios. Você é meu farol, Miguel. Lisboa só amplifica isso. Rui prosperava, alugando um ateliê em Alfama e pintando murais para galerias alternativas. Seus trabalhos, abstrações de ondas quebrando em formas humanas entrelaçadas, atraíram colecionadores, e ele arranjou um namorado, um dançarino chamado Vasco, cujos movimentos fluidos espelhavam a graça de Rui. Mas a felicidade dele destacava as frinchas no trio. Durante uma reunião do grupo em Lisboa, agora com membros de imigrantes e ativistas urbanos, Rui confrontou Miguel: você está se segurando. Lisboa é chance de ser inteiro, não metade. O conflito explodiu em uma festa no Lux, um clube noturno onde o Ondas Livres promovia uma noite de música Kier. Luzes estroboscópicas dançavam, corpos se moviam em êxtase, e João subiu ao DJ Bot para um set acústico, sua voz cortando o baixo como uma lâmina. Miguel, desconfortável no meio da multidão suada, bebia uísque puro, olhos fixos em João como um guardião relutante. Quando um admirador se aproximou de João pós-show, sussurrando elogios íntimos, Miguel interveio com uma mão possessiva no ombro dele: ele está comigo. A discussão veio no táxi de volta, o chiado desfocado pelas janelas. Você me trata como propriedade, acusou João, a voz tremendo de raiva e mágoa. Eu protejo o que amo, rebateu Miguel, o sotaque algarvio engrossando com emoção. Em Faro, era simples. Aqui, todos querem um pedaço de você. Eles chegaram ao apartamento em silêncio gelado, Rui discretamente se retirando para o sofá-cama. Horas depois, João encontrou Miguel na varanda, fumando um cigarro raro, o Tejo negro abaixo. Eu tenho medo de te perder para essa cidade, confessou Miguel, a brasa iluminando seu rosto arrependido. João se juntou a ele, o ar frio mordendo a pele. Perder é parte de amar. Mas confiança é a ponte. Eles conversaram até o amanhecer, desfiando inseguranças, o medo de Miguel de não ser suficientemente urbano, a pressão de João de provar seu valor além do rótulo gay. O nascer do sol os encontrou abraçados, renovados, planejando uma escapada de fim de semana para Sintra, florestas míticas e palácios como refúgio. Sintra foi bálsamo. Eles alugaram bicicletas, pedalando por trilhas sombreadas onde eucaliptos sussurravam segredos, parando em mirantes para piqueniques de queijos e vinhos. No Palácio da Pena, com suas torres coloridas contra o céu nublado, Miguel surpreendeu João com um colar de conchas de faro, amarrado com corda de rede. Para lembrar que o mar nos une. O beijo ali, sob a garoa fina, foi promessa: enfrentar Lisboa juntos. De volta, o conservatório testou João com um recital público. O auditório lotado incluía Almeida, críticos e um grupo de Faro, Sofia e André, em viagem de apoio. João dedicou o programa a Miguel, tocando Ondas de Faro rearranjada para a orquestra, as cordas evocando marés emocionais. A ovação foi ensurdecedora, mas um crítico escreveu: talento cru, mas excessivamente pessoal, menos confissão, mais arte. As palavras doeram, e quando velhos fantasmas. Miguel o consolou naquela noite, cozinhando bacalhau à brás na cozinha improvisada. Eles não veem o que eu vejo, sua alma na música. Mas o incidente plantou dúvida, e João começou a compor obsessivamente, isolando-se. Rui notou, organizando uma intervenção suave, um jantar com Vasco, onde histórias de rejeição foram compartilhadas, risadas curando o que palavras não podiam. Então, a reviravolta, uma oferta de gravadora para o álbum de João, mas com sugestões, suavizar temas que era para público amplo. Ele recusou, furioso,
e o grupo protestou publicamente, um piquete na editora com cartazes, arte sem censura. A mídia pegou, transformando João em símbolo, e Manuel, de Faro, ligou, você está fazendo o que eu não fiz por Rui. Orgulho. O ápice veio no Pride de Lisboa, onde Ondas Livres liderou uma parada com flautas e tambores algarvios. João e Miguel marcharam de mãos dadas, Rui e Vasco atrás com um banner pintado. A multidão rugia, arco-íris tremulando, e no palco final no Rossio, João cantou uma nova balada, Pontes sobre o Tejo, sobre amores que constroem, não destroem. Miguel se juntou, voz grave harmonizando, e o beijo que compartilharam ali, sob confetes e flashes, foi vitória coletiva. Mas o Afterglow trouxe reflexão. De volta ao apartamento, com a cidade ainda e quando hinos, Miguel propôs, e se voltássemos para Faro? Lisboa nos deu asas, mas raízes são no sul. João sorriu, sabendo que o lar era onde o coração ancorava. Eles planejaram, estúdio em Faro, turnês alternando capitais. Rui, agora estável com Vasco, abençoou a ideia, vão. Mas levem um pedaço de mim. Em uma viagem de reconexão a Faro, eles reviveram o passado, barco ao amanhecer, concerto na praia. Manuel os recebeu com um jantar, Rui ao lado, família restaurada. E sob as estrelas do Algarve, João sussurrou, você mudou tudo. Miguel respondeu, nós mudamos. O ciclo das estações em Faro parecia mais doce após o turbilhão lisboeta, como se o Algarve soubesse perdoar e curar. João e Miguel retornaram no inverno, quando o sol tímido aquecia as praias vazias e o Ria Formosa se vestia de neblina poética. O sobrado na Conceição os esperava intocado, poeira fina sobre os móveis como um véu de saudade. Rui ficara em Lisboa com Vasco, prometendo visitas mensais, mas sua ausência deixava um eco, o trio agora era duo, forçados a navegar sozinhos as águas profundas do compromisso. João mergulhou no estúdio improvisado no quintal, paredes isoladas com cortinas de lona de barco, onde gravava demos com um microfone emprestado. O álbum, batizado Marés do Coração, era tapeçaria de suas jornadas, faixas sobre Faro com ritmos de fado salgado, interlúdios lisboetas com toques urbanos. Miguel, de volta ao Vento do Sul, expandiram o negócio para tours ecológicos, levando grupos para a observação de aves no estuário, narrando histórias de resiliência natural que espelhavam as humanas. O mar ensina paciência, dizia aos turistas, mas em particular, a João, e o amor, urgência. A rotina se assentou em harmonia frágil. Manhãs de café na varanda, João rabiscando letras enquanto Miguel afiava anzóis, tardes de caminhadas nas falésias, mãos entrelaçadas discutindo sonhos, uma casa própria nas colinas, talvez filhos adotivos um dia. Noites de amor contido, toques que exploravam devagar, construindo intimidade camada por camada, sempre respeitando o ritmo do outro. Mas sob a superfície, correntes puxavam. O primeiro abalo veio com uma carta de Almeida, o professor, sua recusa à gravadora foi nobre, mas imprudente. Tenho contatos em Madrid para uma colaboração. Era tentação disfarçada de conselho, prometendo palcos europeus, mas exigindo viagens solitárias. João mostrou a Miguel durante um jantar de amêijoas, o vapor subindo como fantasmas. Eu poderia ir, gravar lá. Mas e nós? Miguel engoliu seco, o garfo parado. Vá. É sua música. As palavras saíam forçadas, mascarando o medo de distância. A discussão fermentou dias, erupção é uma tempestade literal, chuva açoitando Faro, trovões e quando como julgamentos. João acusou, você me empurra para longe, mas me culpa por voar. Miguel rebateu, eu te encoraria se pudesse, mas não sou prisão. Eles se separaram na noite chuvosa, João tocando furiosamente no estúdio, Miguel velejando em alto mar apesar do alerta. Horas depois, encharcado e arrependido, Miguel voltou, batendo à porta com punhos cerrados. Eu não quero te prender. Quero te seguir. A reconciliação foi crua, lágrimas misturadas à chuva, confissões sussurradas, o medo de Miguel de ser o outro, o de João de sacrificar a arte por amor. Eles decidiram juntos, João aceitaria Madrid, mas com Miguel como gerente de turnê, transformando separação em parceria. Nós somos sinfonia, não solo, disse João, selando com um beijo salgado. Enquanto preparavam a viagem, Faro testava lealdades. O grupo, Ondas Livres, crescia, agora com capítulos em Lagos e Portimão, mas um escândalo surgiu, um membro, um professor local, foi demitido por conduta imprópria, após ser visto com o namorado. Sofia ligou histérica, eles usam isso para nos desacreditar. João e Miguel cancelaram ensaios, mobilizando petições e um protesto silencioso na escola, velas acesas formando um coração na praça. O protesto atraiu mídia nacional, e Manuel, agora aliado improvável, testemunhou, eu vi o erro em julgar. Não repitam com esse professor.
Sua fala, gravada em vídeo, viralizou, humanizando o movimento. André, agora ator em ascensão, filmou um curta sobre o caso, estrelando João em cameos musicais. A pressão funcionou, o professor foi reintegrado, com desculpas públicas. Mas Madrid trouxe novos desafios. A cidade era um vórtice de flamenco e modernidade, estúdios e com colaborações intensas. João trabalhava 12 horas diárias, harmonizando com violinistas espanhóis, mas a distância de Faro mordia. Miguel, hospedado em um albergue próximo, explorava mercados de peixe e bares de tapas, mas ligações noturnas revelavam fadiga. Sinto falta do nosso mar. Uma noite, após um ensaio exaustivo, João encontrou Miguel em um café escondido, olhos cansados. Isso é glória ou exílio? A crise culminou em uma festa de lançamento prévia, onde produtores flertavam abertamente com João, insinuando flexibilidade criativa para sucesso. Furioso, ele saiu, encontrando Miguel do lado de fora, fumando sob luzes neon. Eles querem me mudar, desabafou. Miguel o abraçou, firme. Então volte para quem te ama como é. Mas João percebeu, o problema era interno, o medo de diluir sua voz. Eles retornaram a Faro revigorados, com demos gravadas e uma faixa Flamengo Algarvia como troféu. Rui visitou, trazendo Vasco e Notícias de Lisboa, um festival que era patrocinado pelo grupo. Vocês inspiraram isso. A reunião familiar, agora incluindo Manuel e sua esposa, tímida mas acolhedora, foi catártica, pratos de carapaus e conversas sobre legados. O ápice pessoal veio em uma viagem espontânea às grutas de Benagil, onde luz filtrava como óleo no teto rochoso. Em um barco alugado, Miguel ajoelhou-se na areia invisível abaixo d'água. Case comigo, João. Não por lei, mas por nós. O anel era uma concha polida, simples como seu amor. Lágrimas e risos ecoaram nas cavernas, sim de João selando sim. De volta, o álbum lançou com sucesso modesto, mas autêntico, resenhas elogiando vulnerabilidade crua, turnês pequenas mas apaixonadas. Ondas Livres se solidificou, com João como embaixador musical. E em noites quietas, sob o céu estrelado de Faro, eles sonhavam, uma vida tecida de música, mar e aceitação mútua. O ano virou em Faro com fogos que pintavam o céu de promessas, mas para João e Miguel, o verdadeiro fogo ardia no altar improvisado de sua união. Eles optaram por uma cerimônia simples na praia de Faro, ao amanhecer, com o mar como testemunha e o grupo, Ondas Livres, como família escolhida. Não houve padre ou papéis, só votos sussurrados na areia úmida, anéis de prata gravados com ondas entrelaçadas, e uma canção de João, Juramento Azul, tecida para aquele momento. Rui, de volta de Lisboa com Vasco, chorou abertamente, enquanto Sofia espalhava pétalas de buganvília, e André filmava para um documentário futuro. Manuel, de pé na beira da água, ergueu uma taça de Porto, pelo amor que cura o que o tempo não pode. A lua de mel foi uma circunnavegação do Algarve em um barco maior, o evento eterno, presente de Manuel. Eles ancoraram em enseadas escondidas, dias de sol e noites de estrelas, conversas profundas sobre filhos, talvez adotar um jovem do grupo, como André sonhava em mentorar. Nossa família será mosaico, disse Miguel, traçando constelações na pele de João. O amor se aprofundava em camadas novas, não só paixão, mas parceria cotidiana, brigas resolvidas com humor, silêncios confortáveis. Mas o destino, caprichoso como o Atlântico, reservava uma última prova. Durante uma turnê no Porto, João recebeu notícias devastadoras. Sua mãe, em Évora, adoecera gravemente, um derrame, sussurrado por uma tia distante que rastreara seu sucesso. Ele largou o microfone no meio de um bis, voando para o Alentejo com Miguel ao lado, o coração apertado em nós de culpa antiga. O hospital em Évora era um labirinto de azulejos frios, e lá, na cama pálida, estava ela, Dona Maria, outrora forte como vinhas, agora frágil, olhos turvos reconhecendo-o vagamente. João. O menino, murmurou ela, mão trêmula estendendo-se. Ele se ajoelhou, lágrimas caindo. Mãe, eu voltei. Miguel esperou fora, dando espaço, mas sua presença era âncora. As visitas diárias desenterraram o passado, confissões dela sobre noites insones de oração, medo de perder o filho para o pecado, de João, sobre a solidão que moldara sua música. Eu te amava demais para entender, admitiu ela, um dia de lucidez. Perdoa. O perdão veio como maré alta, inundando feridas, e quando ela melhorou o suficiente para alta, João a trouxe para Faro, uma casa de repouso perto do mar, com visitas semanais. Essa reconciliação reverberou no grupo. Dona Maria, aos poucos, participou, ouvia histórias em Ondas Livres, até compartilhando a sua, de uma juventude reprimida em aldeias alentejanas. Eu era como vocês, escondida, revelou, chocando a todos.
Sua jornada inspirou uma nova iniciativa, workshops intergeracionais, pontes entre velhos preconceitos e novas verdades. Enquanto isso, o álbum de João ganhou tração internacional, uma faixa sampleada por um artista espanhol, levando a convites para festivais em Barcelona e Berlim. Miguel gerenciava com maestria, negociando cláusulas de inclusão, mas uma oferta tentadora surgiu, um contrato em Londres, com residência de 1 ano. Seria o pico, disse o agente por Zoom, mas João olhou para Miguel, agora pai temporário de um menino do grupo, um órfão de 12 anos chamado Tomás, que tocava flauta com talento cru. Não sei minha família, recusou. A decisão fortaleceu laços. Tomás se mudou para o sobrado expandido, uma adição modesta, financiada por royalties, trazendo causa alegre, lições de violão matinais, pescarias desastradas com Miguel. Rui e Vasco visitavam, transformando fins de semana em colonias artísticas. Manuel, redimido, ensinava Tomás nós de marinheiro, sua rigidez amolecida pelo riso infantil. O clímax final veio em um festival em Faro, agora anual, Ondas do Orgulho. Milhares lutavam a praia, bandeiras tremulando, e João declinou com uma orquestra mista, fado, flamenco, eletrônica quer. Miguel e Tomás nos bastidores, Dona Maria na primeira fila com Sofia. Mas durante o set, uma tempestade se formou, nuvens negras rolando do horizonte como presságio. Relâmpagos crepitaram, e o público hesitou, mas João continuou, esta canção é para tempestades que passamos. A multidão cantou junto, vozes sobrepondo-se ao trovão, um hino coletivo de resiliência. Quando a chuva desabou, ninguém fugiu, dançaram na água, abraços molhados selando vitórias. No palco, encharcados, João puxou Miguel e Tomás para um abraço familiar, o microfone captando, obrigado por mudarem tudo. Aplausos ecoaram como ondas eternas. Anos fluíram como morria, Tomás cresceu em um jovem artista, o grupo se ramificou nacionalmente, João e Miguel envelheceram com linhas de riso e histórias compartilhadas. Dona Maria partiu pacificamente, legando a João seu rosário, agora, reze com o coração aberto. Em sua lápide, gravaram, Mãe de todos os amores. E em noites quietas, na varanda do sobrado, João tocava violão suave, Miguel ao lado, o mar sussurrando aprovação. De um músico lutando contra injustiças a um amor que reescreveu destinos, Faro testemunhar o milagre, que o inesperado, quando abraçado, transforma sombras em sinfonia.